Queridos, abram as vossas Bíblias junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Queridos, eu vou ministrar uma palavra hoje, que Deus colocou no meu coração já tem um tempo, e eu fui amadurecendo ela, orando a Deus, e Deus ministrou muito no meu coração que hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de transformação. Você crê nisso? Vai ser transformação, salvação hoje à noite. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus, mas essa palavra eu tenho certeza que ela vai transformar a sua vida, como transformou a minha. Amém? Acharam, queridos? Diz assim a palavra de Deus. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificai-o. Eu vou repetir. Perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificai-o. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, como é bom estar diante da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é vida em nós. Por isso, Pai, ela está sendo lançada nessa noite, e eu te peço em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, ela venha invadir o coração, a mente dos Teus filhos, e transforme, restaure, convence, salva, Pai, porque a Tua palavra ela tem poder. Que a Tua palavra encontre em nós coração e mente fértil para receber a Tua verdade. Tira de nós, Pai, todo impedimento, toda distração, tudo aquilo que venhamos a perder o foco, porque o foco esta noite é o Senhor e a Tua palavra. Por isso, Pai, fala conosco de forma profunda, íntima, de uma forma que possamos sair daqui, Pai, mais perto do Senhor, cheios da Tua presença e com a certeza da nossa salvação. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. O tema da nossa mensagem hoje é respondendo à pergunta mais importante da nossa vida. Respondendo à pergunta mais importante da nossa vida. Na verdade, queridos, a nossa vida a gente passa, às vezes, respondendo algumas perguntas. Perguntas simples. Perguntas que nos fazem durante o dia, perguntas no trabalho, perguntas na família, e a gente vai respondendo dentro daquele conhecimento que a gente tem para responder a pergunta. Só que essa pergunta que Pilatos fez, ela tem a ver com vida eterna. Essa não é uma pergunta muito fácil de responder. Mas um dia, todo ser humano vai ter que responder. Um dia, todo ser humano vai ter que responder essa pergunta: o que farei com Jesus, chamado Cristo? O que farei? O que farei com Ele? Porque essa pergunta ela foi feita há mais de 2000 anos atrás, por um governador romano da Judeia, e ele fez essa pergunta de acordo com a situação que ele estava vivendo ali. Ele fez essa pergunta, mas, entretanto, ele não sabia que ele estava fazendo a pergunta mais importante da vida dele: o que farei com Jesus, chamado Cristo? O que farei com Ele? E a gente precisa responder essa pergunta. Se você ainda não sabe o que fazer com Jesus, hoje você vai saber através da palavra. O que faremos com Ele? Ele é real. Como ele estava na frente de Pilatos, ele também está na nossa frente. Ele também está se mostrando e se revelando através da sua palavra, todos os dias para nós. E, queridos, a vida ela é feita de decisões. E, na verdade, nós somos resultados das escolhas e decisões que fazemos. Nós somos o resultado. Você hoje é aquilo que você decidiu ser e aquilo que você escolheu ser. Você é resultado disso. E para você ser resultado, você tem que responder algumas perguntas na sua vida.
O que eu vou fazer com o meu trabalho, o que eu vou fazer nos meus relacionamentos, o que eu vou fazer na minha vida familiar, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que eu vou fazer na minha empresa, enfim. A nossa vida, ela exige respostas, mas essa pergunta, ela é crucial, porque ela tem a ver com a vida eterna. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Sabia que nós todos somos escravos da nossa liberdade? Somos escravos da nossa liberdade. Nós somos livres, amém? Quem é livre em Deus aqui? Amém. Todos nós somos livres. Mas pense comigo, o fato de sermos livres nos cobra decisões. Nos cobra responder algumas perguntas, porque a liberdade exige isso. É o que a palavra de Deus vai chamar de livre-arbítrio. Você tem em suas mãos o poder da escolha, o poder da decisão e o poder de responder essa pergunta. Por isso que somos escravos da nossa liberdade. Toda hora a gente tem que estar, por ser livres, estar respondendo perguntas da vida, questionamentos da vida, é natural. Por isso que eu digo, nós somos escravos da nossa liberdade, num bom sentido. Nós somos livres, porém, sempre vamos ter que responder alguma coisa. Durante a nossa vida, a gente sempre vai ter que tomar decisões. Entenda uma coisa, quando você não toma decisão nenhuma, você tomou uma decisão de não decidir. E Pilatos tomou essa decisão. Ele não decidiu. E Pilatos resolveu não resolver o que estava diante dele. A palavra de Deus diz que ele lavou as mãos e devolveu Jesus para o povo. Ou seja, ele não decidiu. Agora, pesquisando os evangelhos, o evangelho de João é o único evangelho que relata de forma detalhada um diálogo entre Pilatos e Jesus. E é interessante que, diante de Pilatos, estava um homem que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse homem que estava na frente de Pilatos, um dia ele disse isso. E numa pregação aqui uma vez eu comentei que todo ser humano ele tem 3 necessidades básicas, todos nós. Todo ser humano no mundo, ele tem 3 necessidades básicas. O primeiro é um caminho para percorrer. A nossa vida é uma jornada, a nossa vida é um caminho. Todo mundo está no caminho da vida. Então, todo ser humano, ele tem uma necessidade de um caminho. Todo ser humano, ele tem a necessidade de acreditar em alguma coisa. Por isso que ele busca, de forma desenfreada, suprir a necessidade do espírito e da alma de acreditar numa verdade. E todo homem tem a necessidade de viver, ou seja, de uma vida. Mas um homem chegou e respondeu essas 3 necessidades. Ele disse: eu sou o caminho para você percorrer, eu sou a verdade para você acreditar, e eu sou a vida para você viver, amém? Esse homem estava na frente de Pilatos. Esse caminho, essa verdade, estava na frente de Pilatos. Preste muita atenção nesse diálogo que eu fiz questão de colocar aqui, vai aparecer na tela também para quem está online. Eu pesquisei em todos os evangelhos comentam sobre o diálogo, mas não mostram o diálogo. João foi especial. João relatou, em João capítulo 18, versículo 33 em diante, o diálogo entre Pilatos e Jesus. Preste bastante atenção nesse diálogo. Diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, ou seja, o palácio. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? Ou a verdade já está sendo espalhada? Ou a verdade já chegou até você? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse,
Os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Isso despertou curiosidade em Pilatos. E Pilatos respondeu: então você é rei? Olha essa resposta de Jesus. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Agora, olha a comprovação, a verdade. De fato. De fato. Ele está dizendo para Pilatos: eu sou o rei. Eu sou o rei. De fato. Por esta razão, por ser rei, nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos falou: o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Agora entenda o seguinte, Pilatos perguntou o que é a verdade. Deixa na tela, por favor. Pilatos perguntou o que é verdade, mas ele não esperou ouvir Jesus Cristo responder o que era a verdade, porque ele já sabia que a verdade estava ali. Ele já sabia que a verdade estava na frente dele. Mas o texto continua. Todos são da verdade. Disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Porque a verdade não se acusa. A verdade, ela simplesmente é. E Pilatos não teve coragem de ficar ali na frente para ouvir a comprovação da verdade, porque Jesus respondeu: de fato, foi para isso que eu vim ao mundo, foi para isso que eu nasci. Então, queridos, entenda uma coisa. Pilatos reconheceu quem estava na frente dele. Ele já sabia qual era a resposta que ele tinha que dar diante da pergunta que ele fez: o que farei com Jesus? Chamado Cristo. A verdade estava dentro dele, na frente dele. E essa verdade, queridos, é uma verdade, vamos dizer assim, bombástica, porque ela transforma toda a situação. E Pilatos não teve coragem de ficar ali, ele saiu e falou: olha, vou jogar a bola para vocês. Eu não vejo acusação nesse homem. Eu não vou assumir esse compromisso diante desse homem que está na minha frente. Eu não vou receber esse peso nas minhas costas de condenar a verdade. Um rei que eu não sei nem onde é, mas se declarou, confirmou. E era interessante que quando a gente lê os relatos bíblicos, Jesus, quando falava com as pessoas, ele olhava nos olhos. Conhece aquela pessoa que fala com você de cabeça baixa, não consegue olhar nos seus olhos? Porque ali não existe verdade. Mas Jesus olhava no olho de todos. E quando Jesus disse de fato, com certeza Jesus estava olhando para os olhos de Pilatos, falando: de fato, eu vim para isso, eu nasci para isso. E queridos, Jesus, ele muda a história, ele muda passado, ele transforma a situação, ele muda tudo que não é possível um homem mudar, porque a verdade, ela tem esse poder, esse poder. Agora, queridos, Pilatos passou para a história como um homem covarde. Pilatos tentou se esquivar de tomar a decisão mais importante da vida dele, responder à pergunta: o que farei com Jesus, chamado Cristo? E eu transfiro hoje essa pergunta para vocês. O que farei com Jesus? Nós já conhecemos a verdade. Nós já sabemos quem é Jesus. Nós já vivemos determinadas situações na vida que só foi Jesus para resolver. Mas hoje essa pergunta ecoa no nosso coração e no mundo: o que farei com Jesus, chamado Cristo? Você precisa decidir. E a minha oração nessa noite é: não faça como Pilatos, que foi convencido da verdade, mas não teve coragem de assumir a verdade. Pilatos foi convencido pela verdade, mas não teve coragem de assumir a verdade. Eu sempre costumo dizer, queridos, que existem dois tipos de pessoa na igreja. Dois tipos de pessoas na igreja: o convencido e o convertido. O convencido é aquele que acredita, aquele que vai levando a vida, conhece a palavra, de vez em quando aparece no culto, né? Até dá uma tremidinha dependendo do louvor, mas a vida não anda.
A vida não sai do lugar. Alguns compromissos com Deus ele realiza, outros ele deixa passar porque não tem tanta importância. Ele foi convencido, como Pilatos foi. Mas existem os convertidos, aqueles que realmente entenderam o que é ser cristão. Aqueles que entenderam o que é viver uma vida com Cristo. Entenderam o que era assumir um compromisso de um homem e de uma mulher de Deus. Esses são os convertidos. Eles deixam de... Porque quando a gente encontra Jesus Cristo, de cara a gente começa a ser convencido pela palavra. Mas na medida que a gente vai tendo um relacionamento com Jesus, a gente sai do status de convencido e se torna um homem, uma mulher convertido. E começa a viver experiências incríveis com Jesus. O passado começa a ficar para trás, aquilo que machucava não machuca mais, aquilo que de repente te deixava triste, te magoava, não magoa mais, você começa a viver em novidade de vida, você começa a olhar para frente e ver que Jesus Cristo faz nova todas as coisas, e você começa a dar passos de fé por uma vida extraordinária com Deus. Esses são os convertidos. Então, queridos, se nessa noite tem algum convencido aqui, por favor, não desperdice essa noite para ser um homem e uma mulher convertidos a Deus e viver uma vida extraordinária com Ele. Amém? Queridos, como Pilatos respondeu essa pergunta? Pilatos libertou Barrabás. Essa foi uma das respostas que ele deu para a pergunta. Libertou um criminoso. Pilatos mandou açoitar Jesus. Foi outra resposta que ele deu para essa pergunta. E Pilatos devolveu Jesus para o povo, ou seja, lavou as mãos e não teve coragem de assumir a verdade. Foi convencido, ele entendeu quem era aquele homem. Ele entendeu. Eu fico imaginando depois, quando Pilatos recebeu a notícia da ressurreição. Porque Pilatos recebeu a notícia da ressurreição. Pilatos soube que os soldados que estavam na porta do sepulcro de Jesus foram subornados para não avisar da ressurreição. O Evangelho relata isso. Porque os soldados que estavam ali guardando o sepulcro, porque havia uma promessa de ressurreição, e aí os fariseus falavam, olha, guarda aquele túmulo, porque os discípulos vão vir aqui, vão querer levar o corpo e vão falar que ele ressuscitou. Mas aqueles 2 soldados que estavam na frente do túmulo viram o que aconteceu naquela noite da ressurreição. E eu tenho certeza que aqueles 2 foram convertidos, porque diante da grandeza do que aconteceu ali. Mas Pilatos teve que engolir essa verdade. E, queridos, eu quero também relatar aqui algumas pessoas que responderam essas perguntas, essa pergunta que está na Bíblia. Judas respondeu trocando Jesus por 30 moedas. Judas respondeu, o que farei com Jesus, chamado Cristo? Ele trocou, ele respondeu essa pergunta, trocando por 30 moedas. Saulo, antes de se tornar Paulo, ele respondeu essa pergunta, perseguindo os cristãos, perseguindo os seguidores de Cristo, sendo testemunha da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, quando foi apedrejado. Pedro, antes de se converter de verdade, ele respondeu essa pergunta, o que farei com Jesus? O negando 3 vezes. Depois ele se converteu, ele era convencido, Pedro. Depois ele se converteu. Agora, olha como Nicodemos, que foi aquele sábio, aquele homem importante do Sinédrio, que teve uma conversa de madrugada com Jesus. Olha como ele respondeu essa pergunta. Ele era um líder judeu e ele aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ele passou a defender Jesus diante do tribunal judaico. O Sinédrio sempre questionava Nicodemos, você está com ele ou está com a gente? E toda a fortuna, depois você começa a ler os livros históricos, toda a fortuna de Nicodemos ele deu para que o Evangelho fosse propagado. Existe um livro de Flávio José chamado A História dos Hebreus. Esse livro é fantástico. Flávio José era um historiador judeu e ele viveu nessa época. E esse livro conta isso. Nicodemos deu toda a sua fortuna para que a palavra de Deus, a igreja avançasse. A verdade é uma só, queridos.
um dia, todos nós vamos ter que responder essa pergunta. O que farei com Jesus, chamado Cristo? E, queridos, eu quero, de uma forma muito prática e objetiva, ajudar eu e você, hoje à noite, a responder essa pergunta. Fica com essa pergunta na sua mente. Fica com essa pergunta: o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? Primeira coisa que você deve fazer para responder essa pergunta: aceitá-lo como Salvador. A primeira resposta para essa pergunta, para essa verdade que está diante de nós, é aceitá-lo como Salvador. Quem quer ser salvo por Jesus aqui? Jesus é o único Salvador. Agora você deve estar de repente se perguntando: salvo do quê? Salvo do quê? Porque essa palavra salvo nos diz de libertar de alguma coisa, nos tirar de algum lugar. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe. O seu trabalho não te salva, o seu dinheiro não te salva, a sua sabedoria não te salva, a sua vida não te salva. Só Jesus. E, queridos, a mensagem do Evangelho é simples. Você quer entender a mensagem do Evangelho? Entenda isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou para a nossa justificação, e Cristo está à destra do Pai e voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Ele morreu por nós, ressuscitou para nos deixar justos diante de Deus, venceu a morte, e Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Esse é o resumo do Evangelho. O Evangelho é isso aí. Então, queridos, todos nós somos pecadores. Pecamos. Todos. Nascemos em pecado. Por causa de um homem, o pecado entrou na humanidade. E por causa de um outro homem, chamado Jesus Cristo, fomos libertos do pecado, salvos, e agora precisamos manter e viver realmente salvos, respondendo: o que farei com Jesus, chamado Cristo? Essa pergunta precisa ser respondida. E aceitando Ele como Salvador, nós respondemos essa pergunta. E a salvação, querido, ela foi o propósito da vinda de Cristo. Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa foi a razão da vinda de Jesus Cristo. Olha para a sua vida antes de você ser um homem ou uma mulher de Deus. Você consegue fazer uma retrospectiva da sua vida? O que você passou, o que você fazia, o que você... E depois, quando você teve aquele encontro com Jesus Cristo, o que mudou na sua vida? A minha mudou completamente. Completamente. Eu era, como diz o ditado, da pá virada. Imagina um carioca solto no Rio de Janeiro, jovem, não casado, já imagina, né? Esse era eu. Então, queridos, quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou completamente. E a salvação, ela não é só o objetivo de Jesus, ela é a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e que venham conhecer a verdade. Então, o objetivo de Jesus vir ao mundo é buscar o que estava perdido. A vontade de Deus é que todos os homens, homem aqui significa humanidade, homem e mulher, todos sejam salvos. Queridos, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de relacionamento entre homem e Deus. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. E a salvação, ela é resultado de fé. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo por aquilo que você tem como obra de vida. Não.
Você é salvo pela sua fé. Isso não vem de você, isso é dom de Deus, é graça. Ah, pastor, como é que eu faço para ser salvo? Você acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém? Pronto. Ah, é simples assim? Agora é só viver. Só vai. Respondendo essa pergunta todos os dias: o que farei com Jesus chamado Cristo? Respondendo essa pergunta todos os dias. Porque às vezes a gente esquece. A gente liga a vida no piloto automático e às vezes a gente esquece de que precisamos responder essa pergunta. E a salvação, querido, também é global. A salvação é para todos. A salvação não é para alguns. Por isso não perca a oportunidade de falar daquele Deus que te salvou, daquele Senhor que te libertou, daquele Jesus que te transformou para outras pessoas, porque a salvação é global, ela não pertence só a você. Ela é global. Por isso, queridos, algumas pessoas sabem, eu faço devocional todo dia, às 6 horas da manhã. Sabe por quê? Porque eu entendi que a salvação é global. E como eu não posso atingir todo mundo, eu uso da minha antiga profissão, né, como eu falei, eu trabalhei muito com TI, eu uso da minha antiga profissão para espalhar o Evangelho. Se você entrar nas minhas redes sociais, você só vai ver isso. Eu só falo de Jesus o dia inteiro. Eu não sei falar outra coisa. Se você vier para conversar comigo, sabe que eu vou falar de Jesus para você. Nossa, que chato. Então aguenta. Outro dia escreveram na rede social: pô, pastor, você só fala... Não falou pastor, Fernando, você só fala de Jesus. Eu falei, a gente fala aquilo que o coração está cheio, né? Ué, a pessoa fugiu, deixou de me seguir, foi embora. Falei, menos uma para encher o saco. Então, entendeu? A salvação a gente não tem como deixar só para a gente, porque a salvação é global. Olha o que diz João, capítulo 3, versículo 16, é o coração do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mundo aqui quer dizer todos, que deu seu Filho unigênito, para que todo, não alguns, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, a nossa vida não vai terminar aqui, ela vai continuar. O seu corpo, o meu corpo vai terminar aqui. Mas não se engane, a gente tem uma vida eterna. E ela precisa ser vivida agora. Ela precisa ser cuidada agora. E como a gente cuida da nossa vida? Respondendo essa pergunta: o que farei com Jesus chamado Cristo? Eu preciso fazer alguma coisa com essa verdade. Eu preciso responder essa verdade de alguma forma. Porque minha vida vai acabar. O meu corpo aqui vai ficar, mas a minha alma e meu espírito, eles são eternos. A questão é, onde eu passarei a minha eternidade? Onde? Essa é a questão. Por isso que a gente precisa responder essa pergunta. E a primeira resposta é aceitá-lo como Salvador. Segunda resposta que precisamos dar para essa pergunta: recebê-lo como Senhor. Recebê-lo como Senhor. Sabe por quê? Muitas pessoas reconhecem Deus somente como Deus. E o que é reconhecer Deus somente como Deus? A gente vai querer as bênçãos, a gente vai querer os livramentos, a gente vai querer as soluções, a gente vai querer tudo, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer, amém? Mas quando a gente reconhece como Deus como Senhor, isso exige obediência, porque todo servo tem que obedecer o seu Senhor. Então são poucos que reconhecem Deus como Senhor, porque a partir do momento que você reconhece Deus como Senhor, isso vai exigir de nós obediência. E cá entre nós, nem todo mundo está disposto a obedecer. São para poucos. Para poucos. Mas essa resposta que a gente tem que dar para aquela pergunta, ela inclui isso. Eu tenho que reconhecer Deus como Senhor. E obedecê-lo. Entenda uma coisa, obediência não gera dúvida. Obediência gera atitude. Obediência não gera pergunta, obediência gera ação. Então, a minha conduta de vida deve ser uma vida de reconhecimento que Deus é Senhor, que Jesus é Senhor. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aquilo que eu falei, um dia todo mundo vai ter que responder essa pergunta. Um dia todo mundo vai ter que responder. Que se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa resposta que damos para essa pergunta inclui reconhecer Jesus como Senhor. E automaticamente devemos a Ele obediência, porque todo servo deve obediência ao seu Senhor. Mas, pastor, como é que eu obedeço a Deus? Aqui. Viva a palavra. A partir do momento que você vive a palavra, você está obedecendo a Deus. É só isso. Só, vai lá ler. E vai ver se é fácil obedecer. Não é. Exige sacrifício. Exige doação, exige entrega, exige consagração, exige principalmente renúncia. Ao ponto de dizer, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é obedecer. Isso é obedecer. Reconhecê-lo como Senhor é uma atitude a uma resposta salvadora. Porque a partir do momento que você obedece a Deus, você vai vivendo a salvação em Cristo. A partir do momento que você vai obedecendo a Jesus, você vai vivendo a sua salvação diária. Porque você se tornou um homem, uma mulher, um filho, uma filha obediente. Amém, queridos? Então, responda hoje, essa noite, aceitando também Ele como Senhor. E terceira e última resposta que devemos dar para essa pergunta: recebê-lo também como Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. João capítulo 1 deixa muito claro quem é Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, Jesus aí, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. Verbo significa palavra. A palavra criadora, a palavra transformadora, a palavra restauradora, a palavra curadora, por isso que a gente precisa da palavra, se fez carne e habitou entre nós. E João diz, vimos a sua glória. Quem está falando é um discípulo. Quem está falando é um apóstolo. Porque o que é um apóstolo? Apóstolos são aquelas pessoas que viveram com Jesus Cristo. Foram testemunhas oculares. Não esses que estão aí dizendo que são apóstolos. Isso não é apóstolo. O máximo que a gente consegue ser é discípulo. Apóstolo, não. Um dia uma pessoa me disse, eu sou apóstolo onde tal. Eu falei, cara, como você está conservado? Desde aquela época. Mas me fala de Jesus. Eu quis mostrar para a pessoa que ele estava equivocado. Ele não é apóstolo. Ele era discípulo. Apóstolo viveu com Jesus. Apóstolo, testemunha ocular. Então, esse João, ele está dizendo, no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. E Jesus se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Jesus é a palavra. O próprio Jesus afirmou ser Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, em diante, diz assim, eu e o meu Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para apedrejar e respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele se declarou Deus. E os judeus acharam que isso era blasfêmia. Como você, um homem, pode se declarar Deus? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Sabe, querido, Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Eu sei que a Trindade é uma coisa muito difícil de entender. Mas de uma forma muito prática. Deus é a essência.
manifestada no Filho, no Espírito Santo e no próprio Deus. Então Jesus Cristo, ele tinha total autoridade de dizer: eu e meu Pai somos a mesma essência, somos Deus. Manifestamos de forma diferente. E existe duas provas muito práticas e rápidas de entender a manifestação da Trindade. A primeira é a criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que ele falou no plural? Porque Deus fez, o Filho fez, e o Espírito Santo fez. Segunda manifestação da Trindade, o próprio batismo de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado, o céu se abriu, uma voz saiu: esse é meu Filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria. Essa é a voz do Pai. O Filho estava mergulhando nas águas, e a pomba, representando o Espírito Santo, pousou na sua cabeça. Ali é a segunda manifestação da Trindade. Então Jesus Cristo sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia que ele era Deus. E tudo indica, queridos, que Pilatos desperdiçou essa grande e única oportunidade da salvação dele. Ele estava diante da verdade. E por muito pouco, ele pode ter perdido a salvação. Eu não posso afirmar. Quem sou eu para dizer que alguém perdeu a salvação? Mas não sabemos. Mas ele tinha a verdade diante dele. E Deus hoje, essa noite, ele está nos dando essa grande oportunidade. Essa palavra, quando Deus ministrou no meu coração, ele disse muito claro: é noite de salvação. É noite de reconciliação. É noite de transformação. E eu quero chamar já o pessoal do louvor para ir chegando aqui. Hoje estamos diante dessa mesma situação de Pilatos. A diferença é que podemos fazer uma escolha. Eu não sei por que Pilatos, de repente, por medo da oposição, por medo da revolta que poderia acontecer ali, ele simplesmente se esquivou da verdade, entregou a resposta para aquele povo. Mas hoje a gente está diante dessa grande oportunidade. E eu quero finalizar essa palavra lendo Romanos capítulo 14, versículo 9, que diz assim: porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Foi para isso que Cristo ressurgiu. Ei, a morte não segurou o nosso Salvador. E também não vai nos segurar. Nada nessa vida vai nos segurar de ser salvo em Cristo. Nada nessa vida vai nos reter em responder essa pergunta: o que farei com Jesus, chamado Cristo? Vamos ficar de pé, queridos. Quando a gente ouve a palavra aceitar Jesus, essa palavra é muito mais do que simplesmente aceitar Jesus. Essa palavra é responder a essa pergunta. Responder essa pergunta. E hoje eu quero fazer essa pergunta e quero abrir o altar aqui. Se você ouviu e entendeu essa palavra, se você está com a sua fé abalada, se você acha que a sua vida com Jesus não está sendo exatamente como deveria ser, não tenha vergonha, não. Porque quando eu escrevi essa palavra, eu fui primeiro a dizer para Jesus: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Deus. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. É noite de salvação, é noite de reconciliação, é noite de dizer para Jesus: Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Não tenha vergonha, não. Eu vou ser sincero com vocês, eu não vou encerrar enquanto você que está sabendo que eu estou falando com você não vier aqui na frente. Porque o Espírito Santo me incomodou durante essa mensagem e disse para mim: não vá embora. Porque tem pessoas que precisam entender que eu sou o Salvador delas. Tem pessoas que precisam entender que eu sou o Deus dela. Tem pessoas que precisam entender que eu sou Senhor dela. Vem aqui na frente junto comigo. Eu quero orar por você. Vem. Eu sou o primeiro que estou aqui na frente querendo reconhecer de novo que Deus é o meu Senhor, que Deus é o meu Salvador, que eu preciso dEle.
Vem, saia do seu lugar. Enquanto o louvor estiver tocando e cantando, saia do seu lugar. A gente vai finalizar orando junto aqui na frente. Venha sem preocupação, não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Agora é você e Deus. Agora é você e o Senhor. Aleluia. Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu, Senhor. Aleluia, vem. Só tu tens. Não tenha vergonha não, vem. A vida. Jesus está te dando uma oportunidade hoje, vem. Tu és o pão que vem aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Fonte Aleluia. De vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão, tu és o pão que desceu do céu. Ele é fonte, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre. Enche-me, enche-me, oh, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde? Pra onde iremos nós? Ó Deus, só tu tens as palavras de vida eterna. Essa música, ela relata a resposta de Pedro. Quando Pedro disse para Jesus: para quem iremos? É interessante que Pedro não falou para onde iremos, porque não se trata de lugar, se trata de pessoa. Para quem iremos? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Pai, hoje o céu está em festa. Hoje o céu está em festa. Porque diante da tua presença existem pessoas que entenderam que precisam de um Salvador, pessoas que precisam de Deus, e pessoas que precisam reconhecer que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso, Pai, estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria, porque sabemos que essa noite será um divisor de águas na vida desses que estão aqui diante de nós, diante da tua presença, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador. E nessa noite te rendemos glória, graça, porque existem pessoas que realmente estão se entregando na tua presença, e aqueles que estão renovando ali, sentados ali na igreja, renovando, reconciliando contigo. Por isso, Pai, eu te peço, escreve o nome deles no livro da vida. Escreve, Senhor, com teu sangue, que foi por isso que o Senhor morreu e ressurgiu por nós. Por isso, essa noite, queridos, vocês vão fazer a oração final junto comigo. Vocês que estão aqui na frente vão repetir junto comigo: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu Deus, como meu Pai. Diante de Ti, eu entrego a minha vida completamente aos Teus cuidados. E a partir de hoje, Senhor,
eu vou andar nos teus caminhos e nunca mais eu me desviarei dele, porque eu reconheço que tu és o meu Senhor, Salvador, e eu reconheço a minha vida eterna em tuas mãos. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor, queridos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aplauda o nome de Jesus.